Os homens não entram em Samadhi? Não há Samadhi agora? Ele é eterno? Se não, como poderia ser real? Então? Não existe então. Nem agora. Parece assim. Para quem? Para a mente? O que é a mente? Quem sou eu? Um homem perguntou se era possível afastar a velhice e a doença pela assimilação de força divina. Você pode repelir o próprio corpo. Como assimilar a força divina? Ela já está aí. Não é necessário assimilá-la. Isso só pode ser feito se ela estiver fora de você. Mas ela é só você. Não há assimilação. Há alguma necessidade de obedecer às leis físicas? Ou seja, fazer dieta? Essas existem em imaginação apenas. Eu fico preocupado, pois não consigo concentrar a mente. Não há só um agora mesmo. Ele permanece sempre um. A diversidade reside apenas na sua imaginação. O ser unitário não precisa ser adquirido. Foi mencionado a Sri Bhagavan que um ser autorrealizado não precisa de comida. Você entende de acordo com o seu estado apenas. Como controlar a mente? Agarre a mente. Como? O que é a mente? Descubra. Ela é apenas um agregado de pensamentos. Como erradicar o impulso sexual? Erradicando a falsa ideia de que o corpo é o ser. Não há sexo no ser. Como realizar isso? Porque você acha que você é o corpo, você vê outro como o corpo. A diferença no sexo surge. Mas você não é o corpo. Seja o ser real, então não haverá sexo. Um yogi pode conhecer as suas vidas passadas? Você conhece a vida atual tão bem que quer conhecer as passadas? Descubra a vida atual, então o resto seguirá. Mesmo com o nosso atual conhecimento limitado, nós sofremos tanto. Por que você deseja se sobrecarregar com mais conhecimento e sofrer mais? O jejum pode ajudar a realização? Mas é temporário. O jejum mental é o auxílio real. O jejum não é um objetivo em si mesmo. Deve haver desenvolvimento espiritual lado a lado. O jejum absoluto torna a mente fraca também. Você não pode derivar força suficiente para a busca espiritual. Portanto, alimente-se moderadamente e continue praticando. Dizem que depois de quebrar um jejum de 1 mês, 10 dias depois a mente se torna pura e estável, e permanece assim para sempre. Sim, se a busca espiritual foi mantida do início ao fim do jejum também. Para outra pergunta, o mestre disse: O melhor é a conversa de coração para coração e audição de coração para coração. Esse é o melhor Upadesa. a orientação do guru não é necessária? Você está separado do guru? A proximidade é útil? Você quer dizer proximidade física? Qual é a vantagem disso? Só a mente importa. A mente deve ser contatada. Qual é a diferença entre meditação,
dhyana, e investigação, vichara. Ambas equivalem à mesma coisa. Os que não estão aptos para investigar devem praticar meditação. Nessa prática, o aspirante, esquecendo-se de si mesmo, medita: eu sou Brahman, ou eu sou Shiva. Assim ele continua a crer em Brahma ou Shiva. Isso acabará finalmente no ser residual como Brahman ou Shiva, o qual ele realizará como o ser puro, ou seja, o eu. Aquele que se engaja em investigação começa aferrando-se a si mesmo. Pergunta: quem sou eu? E o ser se torna claro para ele. O conhecimento adquirido pela experiência direta será perdido depois? O livro Kaivalya Navanita diz que ele pode ser perdido. A experiência adquirida sem extirpar todas as vasanas não pode permanecer estável. Esforços devem ser feitos para erradicar as vasanas. Do contrário, o renascimento após a morte ocorre. Alguns dizem que a experiência direta provém de ouvir do próprio mestre. Outros dizem que é da reflexão, enquanto outros dizem que é da unidirecionalidade e também do samadhi. Embora pareçam diferentes na superfície, eles significam basicamente a mesma coisa. O conhecimento só poderá permanecer inabalável depois que todas as vasanas forem arrancadas. Senhor, como o domínio do ego pode diminuir? Por não adicionar novas vasanas a ele. Nenhuma quantidade de repetição de mantras diminuiu o domínio do ego. Como assim? Ele irá diminuir devagar e desaparecer. Existem 2 métodos para encontrar a fonte do ego? Não há 2 fontes e nem 2 métodos. Há só uma fonte e um só método. Qual é a diferença entre meditação e investigação do ser? A meditação só é possível se o ego for mantido. Existe o ego e o objeto meditado. O método é indireto, enquanto o ser é apenas um. Procurando o ego, ou seja, sua fonte, o ego desaparece. O que sobra é o ser. Esse método é o direto. Então, o que devo fazer? Mantenha-se firme no ser. Como? Agora mesmo você é o ser, mas você está confundindo essa consciência, ou ego, com a consciência absoluta. Essa falsa identificação se deve à ignorância. A ignorância desaparece junto com o ego. Matar o ego é a única coisa a efetuar. A realização já está aqui. Nenhuma tentativa é necessária para alcançar a realização, pois ela não é nada externo, nada novo. Ela existe sempre e em toda parte, aqui e agora também. Há quem diga que a autorrealização é preliminar para a realização de Deus. A dificuldade parece ser considerável. O que é autorrealização? Existem 2 eus para que um realize o outro? Não há 2 eus. Primeiro consiga a autorrealização e então julgue o que vem depois. O Bhagavad Gita diz que existe Deus cujo corpo é composto de todas as almas. Todos estão de acordo sobre a aniquilação do ego. Vamos colocar mãos à obra sobre o ponto acordado. A existência de diferentes individualidades é mencionada por alguns estudantes Advaita também. Tudo isso é irrelevante para a própria elevação espiritual. Primeiro realize o ser e depois veja o que se encontra adiante. O Dr. Hand pretende deixar o ashram amanhã, visitar os Himalaias, voltar aqui, ir para Mumbai
e embarcar para o Egito, Palestina, Europa e finalmente a sua terra natal, a América. Ele quer ir ao topo da montanha Arunachala e deseja que Sri Bhagavan o acompanhe. Você ouviu falar da experiência que seu amigo teve na montanha? Ele me contou tudo, maravilhoso. Eu sou mais velho que você, Maharshi, mas não me dispense como obsoleto. Eu posso escalar a montanha como um menino faria. Quando você foi ao pico pela última vez? Cerca de 11 anos atrás. O que seu amigo disse? Isso está sob sigilo absoluto. Eu vou lhe contar tudo, se você for deixado sozinho comigo. Você está consciente de uma irmandade de rishis invisíveis? Se invisíveis, como vê-los? Na consciência. Não há nada externo na consciência. Não existe a individualidade? Eu temo perder o meu ser individual. Não existe na consciência a consciência de ser humano? Por que temer perder a individualidade? Qual é o seu estado no sono sem sonhos? Você está consciente da sua individualidade? É possível. Mas qual é a sua experiência? Se a individualidade estivesse lá, isso seria um sono profundo? Isso depende da interpretação. O que o Maharshi diz? O Maharshi não pode falar pela sua experiência. Ele não força nada pela sua garganta. Eu sei. É por isso que eu gosto tanto dele e de seus ensinamentos. Você realmente não prepara sua cama e não fica ansioso para perder a sua individualidade no sono profundo? Por que temer? O que é o Nirvana de Buda? A perda da individualidade. Eu tenho muito medo dessa perda. Não pode haver consciência humana no Nirvana? Existem dois eus, nesse caso. Considere a sua experiência atual de sono e diga: Eu penso que é possível manter a consciência individual em Nirvana. Eu temo a perda da individualidade. O que é Mahat? a luz projetada da consciência absoluta. Assim como uma semente incha até brotar e então brota e cresce, a consciência absoluta projeta a luz, se manifesta como ego e cresce como o corpo e o universo. É o mesmo que a consciência cósmica? Sim, é assim antes do nascimento do ego e do universo. Ela abrange todos eles. Assim como todas as imagens lançadas na tela são visíveis pela luz projetada de um ponto, o corpo e os outros objetos são todos visíveis naquela consciência refletida. Isto é, portanto, também consciência cósmica. Além disso, o corpo e todos os outros objetos estão contidos no cérebro. A luz é projetada no cérebro. As impressões no cérebro se manifestam como o corpo e os mundos. Porque o ego se identifica com limitações, o corpo é considerado separado e o mundo também. Deitado em sua cama, num quarto fechado, com os olhos fechados, você sonha com Londres e as multidões lá, e você entre elas. Certo corpo é identificado como você mesmo no sonho. Londres e o resto não poderia ter entrado no quarto e no seu cérebro. No entanto, esse amplo espaço e duração de tempo foram todos perceptíveis para você. Eles devem ter sido projetados a partir do cérebro. Embora o mundo seja tão grande e o cérebro tão pequeno, não é surpreendente que uma criação tão grande esteja contida em um espaço tão pequeno como o cérebro de alguém? Embora a tela seja limitada, ainda assim todas as imagens do cinema passam por ela e são visíveis lá. Você não se pergunta como uma procissão tão longa de eventos poderia se manifestar em uma tela tão pequena. Do mesmo modo, com os objetos e o cérebro. Então a consciência cósmica não é a mesma coisa que a realização? A consciência cósmica está por trás do ego. Ela pode ser chamada de Svara, e o ego é Jiva.
Svara também pode ser considerado o absoluto. Não há diferença aí. A consciência que permeia até Svara é o absoluto. Alguém disse que o sono era um estado de esquecimento e o estado de vigília era a atividade da mente. A mente ficava em um estado potencial no sono. Você não estava no sono? Sim, eu estava, mas em um estado de esquecimento. Deve haver uma testemunha do esquecimento e da mente que diz que eu sou contínuo em ambos os estados. Quem é essa testemunha? Você fala de testemunha. Deve haver um objeto e um sujeito para testemunhar. Esses são criações da mente. A ideia de testemunha está na mente. Se houve a testemunha do esquecimento, ele disse, eu testemunhei o esquecimento? Você, com a sua mente, acabou de dizer que deve haver uma testemunha. Quem era a testemunha? Você deve responder, eu. Quem é esse eu novamente? Você está se identificando com o ego e diz, eu. Esse ego é eu, a testemunha? É a mente que fala. Não pode haver testemunha de si mesmo. Com limitações autoimpostas, você acha que há uma testemunha da mente e do esquecimento. Você também diz, eu sou a testemunha. Aquele que testemunha o esquecimento deve dizer, eu testemunho o esquecimento. A mente presente não pode arrogar para si mesma essa posição. Toda posição torna-se assim insustentável. A consciência, ao se tornar limitada, ela simplesmente arroga para si a posição. Não há realmente nada para testemunhar. Isso é simples ser. O Bhagavad Gita diz, nem o sol, nem a lua, nem o fogo podem iluminar a minha morada suprema. Tendo ido lá, não se retorna a este mundo material novamente. Que morada é essa? Não é o estado absoluto, além da consciência cósmica? Sim. A expressão não se retorna significaria não ser vencido pela ignorância novamente? Sim. Segue-se por inferência que aqueles que alcançam a consciência cósmica não escaparam das garras da ignorância? Isso é o que se entende por dizer que nenhum mundo, nem mesmo o mundo de Brahman, livra alguém do renascimento. Veja o Bhagavad Gita. Krishna diz, alcançando a mim, não há renascimento. Todos os outros estão em escravidão. Além disso, enquanto você pensar que há movimento, como implícito na expressão tendo ido, haverá retorno também. Além disso, movimento implica o seu nascimento. O que é nascimento? É o nascimento do ego. Uma vez nascido, você chega a algo. Se você chega a isso, você retorna também. Portanto, deixe toda essa verborragia. Seja como você é. Veja quem você é e permaneça como o ser, livre de nascimento, ida, vinda e retorno. Verdade. No entanto, por mais que essa verdade seja ouvida frequentemente, ainda assim ela nos escapa e nós a esquecemos. Bem isso, os lembretes muitas vezes são necessários. Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do ser absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Agnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento.